Márcio, é a tua vez. Depois a gente abre, como a gente faz sempre aqui, para perguntas, e eu presumo que haverá muito interesse. Eu peço já antecipadamente que as pessoas façam perguntas concisas. Eu vou ser chato com esse negócio do tempo das perguntas para a gente poder, de fato, ter uma conversa aqui. Márcio. Sérgio, antes de mais nada, quero agradecer aí, estou honrado de poder contribuir com esse debate e também de poder compartilhar essa mesa com o Ismael, que eu estou conhecendo hoje, mas que é irmão de 2 irmãos meus, né, de muitas décadas. E o Rodrigo, companheiro velho de guerra, vizinho. Meu cachorro já andou namorando com a cachorra dele. Né? Então, a gente volta e meia, a gente está assim, em trincheiras opostas, mas, na verdade, a gente se ama profundamente, na verdade. Né? Vocês querem um momento de privacidade? É discussão é DR, né? A gente pode se retirar por uns 15 minutos. Eu posso antecipar o coffee break, se lidam com a questão. Preconceito zero. Então, eu vou me valer da sabedoria dos que fizeram aí as suas apresentações anteriores e foram mais direto naquilo que eu imagino que era a preocupação central aqui, né, dessa conversa, de falar um pouco sobre a economia, a questão das terras indígenas, o papel delas no meio disso, mas eu vou optar inicialmente por pegar um caminho um pouco diferente e tentar falar um pouco sobre a economia dos índios. É importante dizer que isso existe, né, porque tem gente que acha que não existe. Né? O presidente, por exemplo, diz que os índios vivem em zoológicos. Né? A gente vê pessoas dizendo que os índios são miseráveis, tadinhos, vivem na miséria, no abandono e tal. Né? E nada disso é muito verdadeiro. Né? Esses povos, eles demonstraram historicamente uma capacidade de resiliência impressionante, se a gente for fazer a contabilidade de todas as violências e tragédias desses 500 e poucos anos. E eles não estariam vivos se eles não fossem produtores. Né? Temos uma imensa diversidade étnica no país, mas todos os povos indígenas são agricultores, alguns mais, outros menos, né? Alguns mais ligados a produtos tipicamente agrícolas, outros mais ao extrativismo florestal, né? Que não deixa de ser uma agricultura, porque, quando a gente analisa isso ao longo do tempo, a gente vê que muitas áreas de aproveitamento extrativista em terras indígenas foram historicamente construídos, na verdade. Né? Para a gente parece que é uma floresta como outra qualquer, mas, né, para quem entende de floresta, essas diferenças são evidentes, são notáveis. Né? E, enfim, se a gente for um pouco além da questão específica da agricultura, né, a gente pode saber que, em termos de negócios e de relações econômicas com a sociedade nacional, sempre existiram essas relações, né? Tanto que o Brasil chama Brasil, né? E não é à toa. Então, é uma visão muito assim de quem não conhece, né, essas áreas, esses povos, né, de achar que eles estão ali passando fome ou miséria, ou que não são capazes de produzir, ou que precisam de cesta básica, ou coisa desse gênero. Né? É importante a gente levar em conta que a gente tem no Brasil situações extremamente diferenciadas nas relações de contato entre esses povos e a sociedade nacional. Numa ponta, a gente tem ainda várias evidências da presença de índios isolados que rejeitam, né, deliberadamente um contato mais direto, né, com a sociedade. Assim como nós temos, na outra ponta, né, grupos indígenas vivendo na beira de estrada, sem uma terra reconhecida, né, e, evidentemente, a gente não pode ter expectativas homogêneas em relação
ao que esses grupos, em situações tão diversas, né, da relação de contato, podem nos apresentar em termos de economia, né, de produção ou de perspectivas, né, de gestão dos seus territórios. No entanto, e a gente também não tem no país, né, nem estatísticas oficiais sobre economia indígena, né, e até onde vai a minha sabedoria, também desconheço trabalhos de pesquisa acadêmico mais gerais sobre o Brasil como um todo, que tivessem pretendido fazer um enfoque assim abrangente sobre a questão da economia indígena no país como um todo. Então, o que eu posso falar para vocês é um pouco da observação, né, que eu tenho como uma pessoa que ainda circula bastante aí pelo fim do mundo, né? A gente vai a muitos lugares e eu posso dizer a vocês que, pelo menos de uns 10 anos para cá, né, o que eu observo nas diversas regiões do país é uma febre produtiva por parte dos índios, né? É sempre bom a gente lembrar, né, que nesses 30 e poucos anos da Constituição de 88, que foi a primeira Constituição que não falou em integração forçada dos índios, ou, né, em emancipação, ou em bichos deste tipo, né, foi a primeira Constituição que reconheceu aos índios o direito de serem índios em caráter permanente, né, mas que, ao longo da sua vigência, nesses 30 e poucos anos, deu-se um processo de aproximação inédito desses povos com a sociedade nacional, em todos os sentidos, né? Nos tempos da Constituinte, a gente contava nos dedos as lideranças indígenas que tinham um domínio do português, né? E hoje nós temos centenas de pessoas formadas em nível superior, pessoas indígenas, né? Então, a proximidade, né, das aldeias, a maior facilidade de trânsito, né, a presença nas cidades, a escolaridade, enfim, né, fazem com que não haja nenhum parâmetro possível de comparação entre as relações contemporâneas, né, e as relações anteriores que esses povos estabeleciam com a sociedade brasileira. Para vocês terem uma ideia, nas últimas eleições municipais, 150 índios se elegeram vereadores. Né? É uma coisa impensável há 30 anos atrás, onde não haviam índios eleitores, né? E por aí vai, né? E, do ponto de vista econômico, isso não é diferente. Sempre houve a economia tradicional, a economia de subsistência, sempre houve um intento de gerar excedentes, seja para comercializar com outros grupos indígenas, seja na relação econômica com a sociedade envolvente. E eu acho que de uns 10 anos para cá, na medida mesma em que a capacidade de prestar assistência pelo Estado foi se diluindo, se deteriorando, né? Não só para os índios, imagino que o Estado funciona cada vez menos para o conjunto da sociedade, né? Esses índios tiveram que se virar, né? E hoje a gente vê centenas, se não milhares, de projetos, de iniciativas de naturezas variadas. Não existe nenhuma feira popular da região amazônica em que vocês visitem e não encontrem produtos indígenas, né? E até no mercado de Pinheiros a gente tem, né, ali a oferta de produtos bem interessantes, né, que vêm de diferentes regiões, né, de povos indígenas e também de outras comunidades tradicionais. Não obstante, existe uma invisibilidade muito grande da sociedade brasileira em relação a esse mundo, né, do mundo indígena, não só do mundo indígena, né? A gente sabe muito pouco sobre os quilombos, a gente sabe muito pouco sobre as comunidades extrativistas que existem aos milhares, né, principalmente na região amazônica, e elas estão aí, e elas estão produzindo, né? Citar, por exemplo, o caso
do mel do Xingu, que é um projeto já bastante consolidado, muito interessante, que já tem algumas décadas de vida. A nossa organização participou da origem desse projeto, na assessoria dos índios. Esse projeto está inteiramente na mão deles, né? A gente, quando muito, participa eventualmente de discussões mais sobre a estratégia, essa altura do campeonato, né? É um mel de uma qualidade maravilhosa, né? De floradas florestais, não é mel de eucalipto, não é mel de laranjeira, é uma coisa diferente, né? É um produto de muito boa qualidade, de grande pureza, né? E a sua produção é integralmente comprada pelo Pão de Açúcar, né? Se vocês forem na loja central do Pão de Açúcar aqui, vocês vão encontrar desse mel, né? Embora, provavelmente, vocês tenham que pagar 3 ou 4 vezes o preço de um outro mel de eucalipto ou coisa do gênero, porque esses produtos chegam, quando chegam bem ao mercado, com um valor agregado que é importante do ponto de vista de uma justa remuneração a este tipo de produção. Faz o merchan completo. Qual é o nome do... Mel do Xingu. Mel do Xingu. Mel do Xingu. Então, eu estou citando esse caso, né? Do Xingu mesmo, a gente já tem uma montanha de outros produtos que estão saindo, que estão indo para o mercado, né? Há vários casos de parcerias estabelecidas entre, né, produtores indígenas e empresas, né? A chave do sucesso dessas parcerias é rifar o aviamento, né? Rifar os intermediários, né? Poder estabelecer uma relação direta, né? O que hoje, com a facilidade de comunicação e tudo mais, se tornou uma coisa bem mais fácil de se conseguir fazer, né? Mas vocês, né? Aí, ó, o mel Olha do aqui Xingu. o mel do Xingu. Mas não é para vocês, não é para mim. Né? Né? Isso. Drone. Chegou por drone ali na janela. Ali. Chegou por drone. Eu até tinha pedido para o povo do ISA deixar uma cesta de produtos aqui e tal, para a gente brincar com ela, né? Mas só assim para realmente circular aí na mão das pessoas e vocês verem que existe isso, né? Que esses produtos, que são produtos de uma super qualidade, são todos certificados, têm valor agregado, estão gerando renda, né? Estão na mão dos índios. Então, sem prejuízo daquilo que a gente possa discutir sobre, né, a presença de atividades da economia, vamos dizer assim, mais tradicional em terras indígenas ou no seu entorno, a mineração ou plantio de grãos, né, como em alguns casos acontece, eu acho que seria muito legal se o Brasil tivesse a humildade, né, de tentar enxergar esses esforços que estão sendo feitos há centenas em várias terras indígenas, né? Aí, ó. Cogumelo Yanomami. Te para cuida, quem Milton quiser Neves, fazer olha aqui né? Castanha do Pará, né? Isso aqui é óleo índio de goiano, aqui, pequi, índio de pequi. né? Pimenta baniwa. Para pimentar a discussão aqui. Exatamente. A cesta, inclusive, né? Essas aqui. cestarias vocês podem encontrar na Tokstok, né? Enfim, quer dizer, circula aí, dá lá para o povo ver, pegar e tal. Não, mas o né? pessoal não Acreditar. devolve depois. Mas eu também não Então, devolveria. Mix, ajuda aí. E isso um pouco assim, né? Isso é uma pequena amostragem, é o que aqui. tinha lá na hora, tá atrás aí e tal, né? Mas eu volto a dizer para vocês, quer dizer, existem dezenas ou centenas de novos produtos, entendeu? Entrando no mercado em diferentes situações, seja mercado local, seja mercado nacional, seja no mercado internacional, né? E são atividades econômicas que têm a sua própria lógica, né? É preciso a gente saber que, quando a gente inicia um projeto desse tipo, de fazer uma produção para o mercado, né? Tem pessoas concretas que fazem esse trabalho, né, dentro das terras indígenas. Esse trabalho concorre com outras atividades, né,
Então, a gente nunca vai poder imaginar, né, que esses produtos vão ter uma escala, né, industrial de produção, assim, para poder atender ao Brasil, né? Não é assim que funciona, né? Porque esses produtores, para poderem cuidar das suas famílias, né, da sua terra, das suas questões, eles não estão ali para ficarem o tempo inteiro fazendo caixa de abelha ou seja lá o que for, né? Quer dizer, essas atividades, elas convivem com outras atividades. Eles não são monocultores em potencial, né? Eles são produtores voltados para uma diversidade de produtos, né? E eu acho que essa é a pegada pela qual a gente pode imaginar um fomento à economia dos índios, né? A economia direta dos índios, que é uma coisa muito rica, muito diversificada, de um potencial de qualidade incrível e que gera uma renda que é muito importante, né, para esses povos que hoje não têm como terem uma vida digna se não forem capazes de gerar excedentes, né? Acho que a gente tem hoje, acontecendo também de uma forma pouco visível, né, um processo bem interessante, se a gente considerar as terras que estão demarcadas, onde já não se tem mais um conflito pela disputa da terra, e, portanto, é possível você pensar numa estratégia de desenvolvimento econômico, né? Muitas experiências de construção de planos de gestão territorial das terras indígenas, PGTAs, como se fala aí no siglário, né, da burocracia. Isso é um fenômeno interessante, porque, na verdade, há muito pouco estímulo do poder público para isso, embora isso decorra de uma política pública, em tese, né, da PNGAT, da Política Nacional de Gestão das Terras Indígenas. O Estado, na verdade, não está nem aí, né? Mas os índios têm comprado essa ideia, né, da gestão territorial, têm conseguido acessar recursos que permitem a eles desenvolver programas nesse sentido, né? E vários desses programas são muito interessantes, né? Porque eles acabam contemplando um conjunto de atividades, né, inclusive de atividades econômicas, e estimulando, entre eles, né, mecanismos de política interna de poderem gerir de uma forma mais plural os seus territórios, né? Vou citar o próprio caso dos Pareci, que é um dos grupos indígenas que, nos últimos anos, andou praticando economia, enfim, agricultura agroindustrial, plantio de soja, inclusive, né? Tomaram uma multa aí do IBAMA, não por plantar soja, mas por usar sementes transgênicas, né? O que é legalmente complicado nessas áreas, né? No entanto, esses índios, eles usam 3% da área do seu território para plantio de soja, né? E construíram um plano de gestão territorial que contempla várias outras atividades, né? Que é uma coisa interessante da gente ver, quer dizer, do grupo ter a preocupação de não depender de uma única fonte de renda, né? Então, eles têm projetos de turismo, é uma área lindíssima, diga-se de passagem, né? E ali convive tudo com tudo, entendeu? Quer dizer, da soja, né, ao produto da biodiversidade, ao turismo étnico, né? Achei que a experiência deles começou de uma forma muito complicada, com um arrendamento puro e simples de terra, né? O que, além de ilegal, não é uma coisa muito legal, porque, né, tem os índios, enfim, faz aí, né, quer dizer, como se eles não participassem do processo produtivo, mas o fato é que eles assumiram, em grande medida, a gestão da plantação, inclusive, de soja, aprenderam, né, a mexer com isso, e hoje já, creio eu, que não se caracteriza uma situação de arrendamento muito pelo contrário, é um exemplo bem interessante de parceria agrícola, né,
dentro desse contexto heterodoxo, né, de vários produtos, várias atividades, dentro de uma lógica de gestão de um território que não é unifocal, né, nesse sentido. Então, enfim, os caminhos para o Brasil em relação à Amazônia acho que foram bastante bem colocados aqui pelas pessoas que nos antecederam. Essa ideia do 4.0 acho que é super legal, é uma coisa que a gente deve levar adiante, biotecnologia, todas essas ideias. Entretanto, quando a gente olha isso do ponto de vista dos índios, né, acho que a pegada é essa, a gente pensar na pluralidade, a gente pensar na gestão do território, né, num pacote de atividades que possa conviver com as práticas culturais, com a economia tradicional, com a vida, com a cultura, com tudo aquilo que faz a diversidade desse país. Então, é possível a gente imaginar muitos saltos à frente do ponto de vista do estímulo às atividades econômicas e à sua inserção, né, na economia nacional, sem ter que pensar em transformar os índios em brasileiros genéricos, né, ou em verdadeiros miseráveis, que é um pouco o que está acontecendo com as pessoas pobres do país em tudo quanto é canto. Nós não vamos transformar os índios em pobres, né? Eles podem ser protagonistas, né, de um tipo de economia super diversificada, criativa, interessante, né, de boa qualidade, né, que pode atender em grande medida as demandas, anseios de consumo da população brasileira como um todo e até além disso, desde que a gente compreenda as características específicas com que esses povos vivem e com que esses povos podem gerir esses seus territórios, né? Vou ficar por aqui e a gente conversa. Muito bom, Márcio.